Oi, pessoal! A gente vai chegando ao fim do nosso especial dos Mês das Mulheres com a nossa última entrevistada, a outra mulher que eu admiro muito, que começou como minha assistente, hoje em dia eu considero minha amiga, a doutora Mariane Camargo. A Mari, como a gente conhece lá no hospital, ela fez faculdade de medicina lá na USP, depois ela fez cirurgia geral e coloproctologia na USP também. Se você achou pouco esse currículo, tem mais. Ela fez um Research Fellow, uma especialização em pesquisa lá na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Ou seja, um currículo invejável e trabalha nos melhores hospitais aqui de São Paulo, além de continuar lá no HC com a gente, orientando a gente no ambulatório de doenças inflamatórias. Muito bem-vinda, muito obrigada por ceder seu tempo e conversar comigo hoje. Muito obrigada, Maria Clara. Eu fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que a Maria Clara sempre foi uma excelente residente, excelente médica e pessoa também. Então, para mim é um prazer poder estar aqui hoje conversando nesse mês, que é muito simbólico para a gente da coloproctologia, que é o mês do Março Azul, e o mês das mulheres também. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Juntando, assim, várias coisas importantes. Vamos começar então com saúde da mulher, e em coloproctologia não falta coisa de saúde da mulher para conversar. Começando agora no consultório, eu tenho percebido que as pacientes chegam para mim e aí você pergunta, como tá seu intestino? E aí a paciente fala, tá normal. O normal, aí eu pergunto, o que é o seu normal? Eu vou uma vez a cada 8 dias, 10 dias. Aí você fala, pera, vamos lá. Então, acho que, primeira coisa, o que é normal do hábito intestinal? Como deve funcionar aí o intestino de uma pessoa saudável? Tá, então assim, uma pessoa saudável vai variar de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana, tá? Isso são variações da normalidade. Então, vai ter aquela pessoa abençoada que come e vai no banheiro, né? Então, isso é normal, né? Desde que a pessoa não esteja sofrendo com esse hábito intestinal. Então, eu sempre falo para os pacientes assim, se você vai no banheiro 3 vezes por semana e você não fica distendido, não fica desconfortável, você não tem que fazer um esforço absurdo na hora de evacuar, não tem sangramento na hora de evacuar porque ficou muito ressecado, muito provavelmente esse é o seu normal, né? Agora, tem gente que evacua todos os dias, mas fazendo muito esforço, aquelas que a gente fala cocôzinho de cabrito, né, que são em bolinhas, então super constipado. Então, apesar de estar indo todos os dias, sente um desconforto associado a esse hábito intestinal. Então, o conforto com relação à evacuação é uma coisa muito importante para a gente saber se é o normal da pessoa ou se tem alguma alteração. Então, varia nisso aí, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana e variações de normalidade. E uma coisa muito interessante que você comentou é que o paciente acha que o hábito dele é normal, né, às vezes. A não ser que a pessoa tenha muita queixa já associada, ela vem com essa queixa, mas uma coisa que, assim, alguns anos depois de eu estar fazendo consultório já, eu fiz essa famosa pergunta, como é que é o funcionamento do seu intestino? É normal? Aí a paciente falou assim, é normal. Pra mim é normal, eu não sei como os outros evacuam. E aí é uma coisa que, de fato, ninguém fica falando, perguntando, como é que quando você vai no banheiro, você faz muita força, você vai com dificuldade, é muito difícil. Ninguém fica conversando isso no almoço de domingo na família, né? É um bom ponto. Exato, então é muito importante você perguntar como é a evacuação do paciente e entender se ele tem algum sintoma, alguma queixa associada àquele hábito de evacuação, né? Então, a gente está muito acostumado, né, a atender pacientes, a ver pessoas que têm as queixas. A gente sabe como que é a normalidade, mas as pessoas leigas, elas talvez não ficam tocando nesse assunto para falar sobre isso e falar assim, ok, talvez isso não seja normal. Exatamente. Mulher tem tendência a ser mais constipada? Tem alguma diferença em relação a homem e mulher? É mais comum, né, constipação em mulher, mas essas alterações fisiológicas, né, tanto pacientes que têm intestino mais solto quanto mais preso, incontinência, a gente tem muito uma subnotificação, né, então as incidências variam muito nos estudos. Eu tenho um viés, porque eu recebo mais pacientes mulheres, né, então muitas ginecos encaminham pacientes para mim, muitas mulheres pedem indicação de coloprocto mulher, mas na população geral é mais comum ter constipação em mulher mesmo.
muito provavelmente tem alguma questão hormonal, né, envolvida. Eu brinco, né, que as pessoas com testosterona são as que evacuam 3 vezes ao dia após as evacuações. Mas, tô brincando, né, não tem nenhum dado a respeito disso, mas é um pouco mais comum em mulher mesmo. Mais comum em mulher. E tem fases da vida, né, que a pessoa também pode ter mais constipação. Então, mulheres pós-parto, né, no puerpério geralmente queixam, porque tem todo um contexto, né, envolvido, então, de bloqueio ali da evacuação, então ficam mais constipadas também. Mas costuma ser um pouquinho mais comum mesmo. Bom, você já puxou o assunto da mulher, da alteração relacionada ao pós-parto. As pacientes também têm associação ter mais hemorroida e com a gravidez, essa alteração do hábito intestinal que vem junto com o pós-parto e com a gestação? Tem uma incidência maior durante a gravidez, né, de doença hemorroidária, né? Então, geralmente, por causa do crescimento do útero e da criança mesmo, então aumenta a pressão ali na região pélvica, então é mais comum as mulheres terem queixas nessa fase da vida. Aí, algumas coisas podem acontecer. Tem gente que logo depois de nascer, né, algumas semanas depois do nascimento, melhoram as queixas, depois não volta nunca mais a acontecer nada. Tem aquelas que mantêm as queixas, tem aquelas que ficam com um plicoma, que é tipo uma pelezinha que fica aumentada na borda do ânus. Tem aquelas pacientes que chegam desesperadas no 3º trimestre, com muita dor, com uma trombose hemorroidária, que é quando a hemorroida fica meio para fora, assim, meio endurecida e dá muita dor. E aí você não pode operar, né? Você tem que fazer o tratamento clínico, repouso, tudo mais. E aí depois que o neném nasce, tudo some aquilo e o paciente não volta mais, não queixa mais daquilo. E tem aquelas que ficam com a doença, né, hemorroidária depois da gravidez e do parto. O parto normal, por causa do esforço, se a paciente já está com queixa, às vezes tem uma piora logo depois do parto, né, mas nada que não seja manejável. Então, acho que essa é uma fase da mulher que realmente tem uma chance maior de ter. E é uma coisa que não se fala, né? Então, quando acontece com a mulher, ela acha que só tá acontecendo com ela. E, meu Deus do céu... Que esse negócio horrível. Que é isso? Não é possível. E aí eu falo, não, acontece muito comumente, só que as pessoas não falam. Já tem, né, toda aquela questão de romantização, que eu acho que tá melhorando bastante isso, né, romantização da gravidez e tudo mais, que é muito saudável quando as pessoas começam a falar os problemas para elas não acharem que elas são as únicas, né, problemas da gravidez, mal-estar, depressão, ansiedade e doença hemorroidária. Isso as pessoas ainda não falam. As pessoas ainda não falam, não é um assunto comum. Não é um assunto comum. E muitas vezes nem o ginecologista fala que pode acontecer. Porque, por exemplo, uma das minhas melhores amigas está grávida e ela mandou mensagem assim, meu Deus, eu nunca tive. Aí, tipo... Exato, então às vezes elas não falam nem com a gineco, né, a respeito. Às vezes não, às vezes é a própria gineco que olha durante o exame físico, vê a alteração e manda pra mim. Então isso também acontece. Mas entre as amigas, assim, todas que já foram mães, já tiveram gravidez, elas não falam sobre isso. Elas falam que elas tiveram muita náusea, que elas vomitaram e que, sei lá, entrou em trabalho de parto prematuro, ou teve cólico, ou internou, mas elas não falam que teve hemorroida. Não fala mesmo. Não fala. Um tabu ainda. Mas uma coisa importante é que, assim, todo mundo tem hemorroida, tá? Então, assim, hemorroida é o nome dos vasos que chegam na região do ânus. Então, hemorroida todo mundo tem. Igual quando as pessoas falam, eu tenho tireoide. Então, todo mundo tem tireoide. E sistema nervoso. E sistema nervoso também. Mas o que as pessoas têm, quando elas têm sintomas associados à hemorroida, é a doença hemorroidária, né? Então, hemorroida todo mundo tem. Pode acontecer de ter algum sintoma ao longo da vida, né? E tem como prevenir a hemorroida na gestação? Porque a gente falou como fator de risco. Então, estou gestante, como faço para prevenir? Então, a melhor forma de prevenir é, assim, você tentar manter alguns hábitos, né? Então,
ingestão de água, manter a evacuação normal, então tentar evitar ficar constipada, então dieta adequada, atividade física, na medida do possível, né, de acordo com a orientação do obstetra, e ingestão de água. Porque aí você tem que fazer menos esforço na hora de evacuar. Mas o fato, né, mecânico ali não tem muito como você prevenir. A gente tem que tentar diminuir os outros fatores de risco. Né? Então, mas não tem muito como a gente prever se a paciente vai ter ou não. A não ser que ela já tenha tido outra gravidez, já tinha queixa antes e ela já tem doença hemorroidária, aí a chance dela ter quase 100%. Aí. Exatamente. Me tira uma dúvida, se tivesse uma mulher já sabido que tem doença hemorroidária, tá planejando engravidar, você operaria antes? Já aconteceu isso. Tô planejando, assim, cara, acho que, por exemplo, ano que vem vou tirar meu DIU. Já aconteceu uma paciente me procurar exatamente com essa queixa. Ela teve muita doença hemorroidária durante o 3º trimestre de uma outra gestação. E ela veio assim, olha, então, tive muito, nossa, sofri demais. Depois melhorou, mas daqui 3 meses eu tô pretendendo engravidar de novo. Pessoa, né, ali super planejada. Mas, na hora que eu examinei ela, na hora que eu a examinei, não tinha nada de doença, assim, não tinha nenhum mamilo hemorroidário muito edemaciado, com sinal de sangramento, ela não estava com queixa, né? Ela então não tem nem... Não tinha sangramento. Aí eu falei, olha, então, é que eu não tenho como indicar cirurgia numa doença que não existe. Então, não tem como fazer isso, a não ser que você tenha, de fato, sintomas, né? Ou, eu tenho muito prolapso, na hora que eu vou evacuar sai, né? Sai alguma coisa lá. Aí isso é passível de fazer cirurgia. Mas se não existe o que operar, a gente não vai indicar. Mas, seguindo em tabus, né? Você também já falou disso, né? É engraçado como tudo em coloproctologia, né? A gente tá falando de cocô, acaba virando um tabu. Porque outra coisa que é muito pouco notificada e que também a gente sabe que tem mais mulher é a incontinência fecal, né? Sim, exatamente. É outra coisa que também, né, as incidências variam bastante e a gente vai ver principalmente, assim, mulheres que tiveram muitos partos, né, geralmente partos vaginais, então tem uma chance maior de ter incontinência por enfraquecimento da musculatura pélvica mesmo, como um todo, né, então aí às vezes tem associação de incontinência urinária também. E pós-menopausa, né, porque também todo aquele nosso colágeno não sai só da face, né, sai de todos os tecidos. Então tem um enfraquecimento da musculatura por esse motivo também. Hoje em dia também é outra coisa que se fala mais, que é a fisioterapia pélvica. Sim. Começou a se falar sobre fisioterapia pélvica para melhorar a qualidade do parto normal. Sim. Né? E só que ela tem um benefício muito grande para a parte coloproctológica também. E a musculatura é a mesma, porque, né? A musculatura é a mesma. Exatamente. Então, pacientes constipadas, com incontinência, geralmente eu encaminho para a fisioterapia pélvica. Porque mesmo que ela tenha algum problema na alimentação, que precise melhorar, tomar mais água, enfim, às vezes a pessoa ela desaprende qual é o movimento correto de se fazer na hora de evacuar. Tem uma discinesia ali da musculatura, o que ela deveria relaxar, ela contrai. Então, que é uma coisa que a pessoa não tem a percepção, né? Então, muitas pacientes melhoram consideravelmente só de ir na fisioterapia pélvica. Então, é maravilhoso. Não, por isso que é importante a gente falar, porque tem muita paciente que acaba nem comentando, né? É engraçado porque, assim, incontinência urinária é uma coisa que ainda é um tabu, mas as pessoas ainda conversam mais porque as opções de tratamento as pessoas conhecem mais. A incontinência fecal, às vezes, as mulheres, elas nem comentam, né? Assim, às vezes chega porque foi se queixar da incontinência urinária para o ginecologista e aí no questionário acaba vendo. Mas tem muita paciente que tem a queixa e não sabe nem que tem tratamento. Sim. Então, quebrar esse tabu também ajuda, né? Por isso que é tão subnotificado. A gente não consegue nem ter certeza de qual é a incidência. Sim. Apesar da gente ter uma... Incontinência fecal é uma coisa que impacta muito a qualidade de vida do paciente, né?
E teve um questionário que fizeram num hospital, com vários pacientes internados uma vez, para ver o que o paciente tinha mais medo do que a morte. Assim, porque a gente fica achando, não, o que a pessoa mais tem medo na vida, quando você está internada, é de morrer. Mas eles conversando com os pacientes, eles viram que tinham outras coisas que, se acontecessem, eles preferiam morrer do que ter aquilo. E incontinência fecal estava entre as que tinham maior pontuação, assim. Jura? De ficar usando fralda, de ter incontinência fecal. E então você fala assim, nossa, é uma coisa que você, né, não pensa, né, que é tão importante assim. Claro que a gente sabe o quanto impacta, mas o quanto a pessoa tem medo de ficar incontinente, né. Claro que a gente não está falando aqui de, né, todas as incontinências são limitantes. A gente está falando de pequenas incontinências até, né, que precisa usar algum tipo de proteção, mas geralmente os pacientes têm medo dessa incontinência de que vai ficar usando fraldas. Você trouxe um dado por uma coisa que era assim, uma impressão que eu tive na residência, né? Porque durante a residência a gente acaba conhecendo vários pacientes ostomizados. Uhum. E aí a gente já tem uma fila grande de reconstrução. Mas eu conheci muitos pacientes ostomizados, né, que usam a ostomia, a bolsinha, mas que falaram, cara, eu não vou reconstruir. Sim. Eu tô bem adaptado e eu não quero reconstruir. Sim, porque dependendo do tipo de cirurgia que o paciente fez, da idade que ele tem, do tipo de reconstrução que ele vai ter, existe uma chance de o paciente ter diarreia ou ter algum grau de incontinência. Então tem gente que, se já veio de um quadro, né, sim, que tinha diarreia, quem já passou, enfim, o paciente fala assim, olha, eu tô bem, tô adaptado, eu nunca mais quero passar por aquilo, eu nunca mais quero ter uma urgência de sair correndo para ir no banheiro e não conseguir segurar, então eu não quero correr esse risco. Então, muitas vezes o paciente fala, não, eu não quero operar, né? Então, a gente respeita, né? A gente orienta, segue, enfim, mas que eu acho que o mais importante, né, de todas essas coisas que a gente comentou até agora é a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. E aí, esses pacientes que encontram a qualidade, né? Porque tem muito esse estigma, não, a bolsinha é ruim, a sua qualidade de vida vai ser ruim. O paciente se adapta e tem uma boa qualidade de vida, melhor do que a que ele tinha antes de ter a bolsinha, aí ele vai falar, não quero arriscar a voltar aos problemas que eu tinha antes. Exatamente. Seguindo aí na parte de saúde, vamos falar de um negócio que você é a nossa referência, que é doença inflamatória. É uma coisa que anda aparecendo muito hoje em dia, assim, no Instagram, né? O que eu já conversei com as outras entrevistadas é que aqui a gente também está fazendo muito um combate à desinformação, trazendo pessoas que eu confio muito para trazer informação de qualidade, que é sobre doença inflamatória intestinal. A gente tem aí duas doenças, né, que a gente trata mais no nosso ambulatório, que é doença de Crohn, a retocolite. E aí, essas doenças são mais comuns em mulheres ou a incidência é igual? A incidência é igual, de doença inflamatória intestinal, homens e mulheres. Geralmente tem 2 picos de incidência, né, na idade adulto jovem, então 20 aos 40 anos. E depois tem um outro pico de incidência depois dos 60 anos, né? Então, é uma doença majoritariamente de pessoas mais jovens mesmo. Mais jovens. Mas na incidência não muda. De entre sexos não muda. Não. Então, vamos conversar. Quais são os sinais e sintomas que essa pessoa precisa procurar um médico, precisa procurar o coloproctologista? Então, assim, o primeiro sinal mais comum, né, são sintomas intestinais, né? Então, o paciente que começa com uma diarreia, normalmente diarreias que a gente tem quando a gente se contamina com alguma comida que está estragada, geralmente isso aí vai demorar 2 semanas, chutando alto, assim. Geralmente são autolimitados, né, quadros virais, enfim. Ou então você encontra uma causa, trata e melhora, né. Na doença inflamatória intestinal, geralmente são diarreias crônicas, que a gente fala. Então, você já procurou, passou no pronto-socorro, trataram como se fosse uma diarreia aguda, não melhorou, aí começa a perder peso, febre diária, mal-estar geral, o paciente começa a ficar doente mesmo, ele se sente mal, ele não consegue comer direito. Outros sintomas que são sinais de alarme são sangramento nas fezes, dor abdominal com distensão abdominal muito importante, vômitos. Então,
todos esses sinais que, assim, passaram de 2 semanas, tem 1 mês, principalmente associado a febre, perda de peso importante, eu acho que vale a pena uma avaliação. Vai ter alguns casos infecciosos que vão sair, né, desses quadros agudos e que podem durar, mas merecem uma avaliação especializada, né? Para tanto passar por um exame físico, explicar a história direitinho, pegar quais que são os sinais que poderiam indicar uma doença inflamatória intestinal. E aí a avaliação complementar, né? Com exames de laboratório, exames de imagem, se for o caso, e exames endoscópicos. Surgiu muito essa coisa assim na internet da doença de inflamação, dietas anti-inflamatórias. Então acho que por isso que eu quis te trazer essa pergunta, porque Sim. assim, ficar bem claro o que tem que levar a pessoa a procurar. Às vezes, igual você falou, pode ser uma infecção, aí a gente trata. E aí essa questão da dieta anti-inflamatória, né, assim, para uma doença que é tão complexa, tão multifatorial. Sim. Exatamente, assim, a gente já fica com um certo ranço, acho que eu posso usar essa palavra aqui, quando a gente ouve, assim, dieta anti-inflamatória, porque isso dá muita margem a charlatanismo. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente está pisando, né? Então, antes da gente recomendar uma coisa para um paciente, a gente precisa correr lá na literatura, estudar e ver se aquilo tem evidência de qualidade para você mudar uma conduta ou mudar a vida de um paciente, né? Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a Carol já falou aqui previamente sobre os ultraprocessados, né? Isso eu tive agora recentemente no ECO, né, que é o maior congresso de doença inflamatória intestinal do mundo. 7 mil inscritos. Nossa, é muita gente. Muita gente, exatamente. E é um apresentador, né, de um trabalho português. Ele estudou a lesão que acontece na mucosa intestinal com os ultraprocessados. Foi um estudo descritivo, de bancada, assim, muito bem feito. E ele mostrou que tem lesão de mucosa intestinal mesmo com a exposição constante aos ultraprocessados. Isso muito provavelmente está envolvido aí tanto no desenvolvimento, talvez, de doenças inflamatórias intestinais, que é uma hipótese, quanto de neoplasias, né? Porque aí sim é uma inflamação na mucosa crônica. É uma inflamação crônica. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que é importante falar, né? A gente ainda não sabe a causa das doenças inflamatórias intestinais. Porque a primeira coisa que o paciente pergunta é: por que eu tenho isso? Como que eu faço para o meu filho não ter isso? Então, assim, é multifatorial, são doenças autoimunes, né? Então, a gente imagina que tenha vários fatores incluídos, tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais, e aí a dieta entra nessa, quanto fatores ali de relação da microbiota com a parede intestinal. Então, tudo isso está em andamento, muito provavelmente todos esses fatores têm algum fator. E o fato de ter aumentado muito a incidência, né, principalmente no mundo ocidental, nos últimos anos, é o indicativo de que a dieta está muito associada ao desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Então, eu falo que a melhor dieta anti-inflamatória é aquela que é comida de verdade. É aquela que sua avó faria para você se você fosse na casa dela. Ela não ia ficar te dando McDonald's e bolachinha recheada, né? Ela ia fazer uma comidinha, enfim. Então, acho que, como um todo, né, evitar excesso de açúcar, excesso de farináceos e ultraprocessados aí como um todo, já vai te ajudar em muita coisa, não só na prevenção. Tem muita gente que sai restringindo um monte de coisa sem, né, assim... Exato, tipo glúten e lactose. Todo mundo virou, é engraçado, como todo mundo virou intolerante a, né, assim, todo mundo virou celíaco e intolerante à lactose, assim, tipo, eu tive uma diarreia, né, sem nem ter feito avaliação, sem nem necessariamente ser uma diarreia crônica, né. Então, normalmente os pacientes, eu recebo os pacientes já fazendo restrição de glúten e lactose. A não ser que o paciente tenha, de fato, uma intolerância que ele provou ou clinicamente ou por testes, né, de laboratório, eu não restringo essas coisas. Então, é que tem gente que fala assim, depois que eu parei de comer pão e, sei lá, glúten no geral,
eu me senti melhor. Ai, tudo bem, é uma coisa, né? Talvez seja uma intolerância clínica, né? Que a gente não vai achar nenhum exame que diz, mas o paciente se sente melhor, ok. Mas se o paciente não tem queixa associada a esses alimentos, não se sente pior, não tem por que restringir. Não tem por que restringir. Aliás, alguns estudos com leite, derivados de leite, tiveram um efeito positivo em doenças inflamatórias, assim, tipo doença cardíaca, enfim. Então, a gente não pode dizer que é ruim pra isso. E sem contar que é muito difícil você ter evidência científica boa em relação à alimentação. Sim. Porque é muito difícil você fazer um estudo que vá controlar todos os... Então, por isso que tem semana que fala, vinho é bom, aí sai não, vinho é ruim. Aí vem, né, assim, ovo é bom, aí na semana seguinte, ovo é ruim. Exato. Então se a gente for entrar nesse assunto aqui, eu adoro esse assunto. Mas é assim, nutrição é uma coisa que a gente peca muito, assim, por falta de evidência. Então o pessoal pega estudos que são observacionais, né? Então você acompanha uma população por um longo período e você, nesse tipo de estudo, você não consegue fazer associação de causa e efeito. Você só consegue ver associações. Então, eu sempre dou o exemplo do cigarro e do café com câncer de pulmão. Que no começo, lá atrás, viu-se que tinha uma associação entre o café e o câncer de pulmão. Coitado do café. Exato. E aí a gente sabe... Se fosse assim, nós cirurgiões, a gente teria perdido a quantidade desse café. Porque aí, na verdade, ele era só um fator de confusão, porque a pessoa que fumava mais, ela tomava mais café, então isso acontece nos estudos observacionais. Hoje parece óbvio pra gente que não era o café, era o cigarro, mas tem muita coisa em andamento que a gente talvez lá no futuro fala, nossa, que absurdo, a gente falou que a carne de boi era associada ao câncer coloretal. Não, isso com certeza. Entendeu? Não tenho a menor dúvida que daqui a 50 anos vão olhar pra gente e vão falar, meu Deus, eles faziam isso, assim como a gente olha lá pra trás. Exatamente. Então, não dá pra fazer esse tipo de assim, você ser taxativo para um paciente baseado em estudo observacional, nem mudar conduta baseado, né, em estudo observacional. Já que você falou na carne e nos ultraprocessados, nós estamos em Março Azul. Então, vamos conversar um pouquinho sobre câncer de cólon. Uhum. Primeiro, rastreio. Como rastrear? O melhor método para fazer o rastreamento do câncer coloretal é a colonoscopia. Então, na Sociedade Brasileira de Coloprocto e nosso Ministério da Saúde, é recomendado fazer a partir dos 50 anos a primeira colonoscopia. Se você não tem nenhum fator de risco e nenhum sintoma, obviamente. Porque se você tem 40 anos e teve um sangramento intestinal nas fezes, aí você precisa fazer uma colonoscopia. Mas se você não tem nenhum familiar de primeiro grau que tenha tido câncer coloretal, se você não tem nenhum histórico, né, pessoal de doença inflamatória intestinal, você pode começar a fazer a partir dos 50 anos, tá? Se você teve um familiar de primeiro grau, e primeiro grau são pais, irmãos e filhos, né? Que teve câncer coloretal antes dos 50 anos, que aí, né, entraria no limite ali para você começar a fazer seu rastreamento. Aí o ideal é que você comece a fazer 10 anos antes da idade que essa pessoa teve o tumor, né? Então, minha mãe teve com 50 anos, então você deve começar a fazer aos 40. As sociedades americana e europeia, elas já têm uma recomendação de fazer a partir dos 45 anos. Porque, infelizmente, aumentou muito a incidência de câncer coloretal em pacientes mais jovens nos últimos anos, e aí entra novamente essa história da dieta, né? Que muito provavelmente é o estilo de vida mesmo que a gente mudou, e principalmente uma dieta ruim, sedentarismo, enfim, são coisas que aumentam o risco aí de câncer coloretal, né? Bom, a gente já falou sobre a dieta. Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer em termos de prevenção, que a gente sabe que são fatores de risco que dê para evitar? De novo, a gente entra nos estudos observacionais, né? Então mas nesse caso, eu acho que são coisas que valem a pena a gente fazer, porque acabam aumentando, né, a nossa proteção para vários tipos de doença. Então,
atividade física, aumentar o consumo de fibras, né, e alimentos in natura, verduras, legumes, para você tentar manter um hábito intestinal normal, né, sem constipação. Tabagismo, não fumar, né, cessação de tabagismo mesmo. E como a Carol já deve ter falado, a obesidade é um fator de risco também, né, para vários tipos de câncer. E no câncer coloretal ele também é um fator de risco. Então tentar fazer um controle aí também de tentar tratamento de obesidade, né, nesse sentido. São esses para ficar aí de... outro, né, aproveitando, né, já que a gente está no mês de campanha, sinais e sintomas. O que uma pessoa tem que... Bandeirinha vermelha, red flag, precisamos procurar um médico. Tá. Então, assim, o conceito de rastreamento, ele vem para o paciente assintomático, tá? Então, você não teve sintoma de nada, você mesmo assim precisa fazer uma colonoscopia com 50 anos. Não sinto nada, meu intestino funciona. Não mudou meu intestino e tal, você vai fazer com 50 anos. Quando a gente faz a colonoscopia baseada em sintomas, a gente já fala de prevenção primária, né, secundária, quando o paciente já tem sintoma. Então, assim, o paciente teve qualquer alteração de hábito intestinal. Então, assim, eu era muito constipada a vida inteira. Aí, de repente, eu comecei a ter diarreia. Ou eu era constipada e a cada 2 dias, mas agora a cada 1 semana tô tendo que tomar laxante. Ou aquele paciente que começou a ter diarreia do nada, né? Tá evacuando toda hora. Sangramento nas fezes. E isso é importante porque, assim, 25% dos cânceres de reto são tratados inicialmente como hemorroida. Gente, tá? 25% do câncer de reto, que é uma coisa que está ao alcance do dedo. Toque retal. Ou seja, não fuja. Então, assim, teve sangramento nas fezes, se você procurar um pronto-socorro por causa do sangramento ou procurar um médico, o certo é que seja feito o exame de toque, tá? Porque com isso você já identifica se tem uma lesão, pelo menos o meu dedo tem 7 centímetros. Tem gente que tem o dedo mais longo. Os coloproctologistas medem os próprios dedos. Então, assim, um câncer de reto baixo, você consegue identificar com um simples exame de toque. Então, assim, o ideal é que mesmo durante um exame você identifique que tem uma hemorroida sangrando. O ideal é você fazer uma colonoscopia para você descartar que não tem nenhuma fonte de sangramento no intestino grosso, né? E o exame de toque é fundamental aí nesse processo aí dessa primeira avaliação. Isso é uma coisa que vocês, né, que eu aprendi com vocês na residência, né? Não é só porque você fez a hemorroida, você não vai deixar de fazer colonoscopia, exatamente. E às vezes tem muito paciente que passa batido, que chega a operar a hemorroida e ninguém pediu uma colonoscopia e aí depois que... Exato. E aí, assim, às vezes o paciente faz um exame de rotina e viu anemia, aí faz parte também, mesmo que o paciente não tenha queixa de alteração de hábito intestinal, fazer uma endoscopia digestiva alta, porque úlcera gástrica e câncer gástrico é uma lesão que costuma ter sangramento e dar anemia silenciosa. E a colonoscopia, porque também alguns tipos de tumores mais proximais, né, do lado direito, podem ter sangramentos menores que você não vê alteração nas fezes. Então faz parte fazer a colonoscopia. Fechado. Acho que a mensagem ficou bem clara aí da parte do Março Azul. Vamos falar de coisa boa. Não é de TechPix. Aí, aproveitando aí o mês da mulher, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Acho que a Giovana, uma das minhas convidadas, ela disse, né? A gente ter quem fez na nossa frente ajuda a gente a vislumbrar o que a gente pode alcançar. Uhum. Então, eu fiz muita questão de trazer as mulheres que estão na minha rotina, né? A gente tem exemplos de mulheres, doutora Angelita Gama, doutora Ilka Boin, que né, assim, foram as primeiras a desbravar... Abrir as portas. Abrir as portas pra gente, mas faz diferença a gente ter pessoas na nossa rotina em que a gente possa se espelhar. Uhum. Então, conta um pouquinho pra gente, quando que você decidiu fazer cirurgia? Então, cirurgia, acho que eu entrei na faculdade já querendo fazer. Não tinha nenhum médico na minha família, então
como alguns professores falam, eu era uma desbravadora, né? Então, eu já entrei na faculdade meio achando que queria fazer cirurgia. Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe nada, né? Você acha que você quer alguma coisa, mas você não tem noção do que é. Metade quer ser cirurgião cardíaco, outra quer ser neurocirurgião. Eu tinha o hábito de operar as minhas bonecas, então já era uma tendência desde muito... As minhas bonecas sempre tinham apendicite, entendeu? Nossa! Então, eu entrei na faculdade e eu queria fazer cirurgia infantil. Essa era a minha ideia quando eu entrei na faculdade. Aí, à medida que foi passando o tempo, eu fiz bastante coisa não cirúrgica na faculdade, porque eu achava que tinha que participar de tudo mesmo. E só foi me dando mais certeza de que realmente era a cirurgia que eu queria fazer. E todos os estágios cirúrgicos, técnica cirúrgica, eu sempre me identifiquei muito e eu sempre gostei de cirurgia abdominal. Quando eu passei quando a gente teve algum contato com cirurgia infantil, ali no 4º ano, 5º ano, eu achava fantástica a cirurgia infantil. As crianças são fantásticas, elas têm uma recuperação, assim, impressionante. E só que me incomodava o fato de eles dependerem de terceiros para o tratamento, sabe? Então, sei lá, eu acho que eu preferia lidar com adultos que pudessem escolher, assim, né, o seu tratamento ou o que eles queriam para a vida deles. Então, e eu acho que eu tinha uma certa ligação emocional, assim, eu não conseguia desprender muito das crianças. Eu tomava bronca na pediatria porque eu não atendia as crianças, eu brincava com as crianças, então eu falei, não é pra mim. Era mais difícil desprender, até por essa questão mesmo, né, às vezes você via situações familiares muito complicadas e você ficava preocupada com aquela criança que estava naquela situação de vulnerabilidade, enfim. E era uma coisa que eu não conseguia me distanciar muito e eu acho que isso é importante, né, quando a gente é médico, no geral. Aí no 5º ano, no 4º ano eu estava em dúvida entre uro e aparelho digestivo, / coloprocto, né. E eu gostava muito de uro, fiz Liga da Uro, era secretária da Liga. Quem fez a Liga da Uro sabe que ser secretária é uma função muito importante, assim. E aí eu fiz trabalho, né, na urologia, eu fiz iniciação científica e fiz na coloprocto também, com o âmbar, eu comecei a fazer no 4º ano, exato. E com o professor Sérgio, né, foi quando eu comecei a ter contato com eles. Aí, no 5º ano, quando eu passei no estágio de coloprocto, eu falei, é isso. A uro tinha uma questão que era o machismo, né? Muito mais importante do que era no aparelho digestivo e na gastrocoloprocto. Pelos pacientes mesmo, né? Quando você estava na residência, já tinha alguma mulher? Tinha tido a Lorena, que foi a única mulher em muitos anos, assim. E na época tinha essa questão aí na hora da seleção, mas eu não era essa muito uma preocupação, era mais com o mercado depois de trabalho, né? Que acredito que a maior parte dos homens prefira passar em urologistas homens. Então, você tem que acabar ficando com a urologia infantil quando você é mulher, assim. Não tem que ficar, mas acaba tendo mais facilidade nesse mercado. E como eu falei já, eu preferia trabalhar com adultos. E urologia, urogineco não era uma coisa que me interessava muito, assim. E eu gostava muito de cirurgia abdominal, eu gostei muito de barriga, como a gente fala. E aí, coloprocto, assim, eu adorei, assim. Quando eu passei no estágio no 5º ano, adorei o estágio de coloprocto. O professor Sérgio me chamou para fazer trabalho, eu gostei muito, gostei da equipe. Tinha, né, a doutora Angelita já de usar de exemplo pra gente, tinha aberto as portas aí na cirurgia para mulheres no geral. E então é uma coisa que me interessou e no 5º ano meio que eu decidi que queria fazer coloprocto, né? Então, cirurgia já foi desde o começo, me mantive e no 5º ano decidi que queria fazer coloprocto. E aí durante a cirurgia geral também a decisão só se manteve, confirmou. Só se manteve. Eu tenho visto aí, mas outra coisa, não tenho estatística, mais mulheres na coloprocto do que na cirurgia do aparelho digestivo. Sim. Qual que é o apelo da coloprocto para a mulher? Olha, eu não sei dizer ainda. Eu acho que o fato de ter
não sei se pessoas que desejam ser mães, às vezes a coloprocto tem a possibilidade de você fazer cirurgias menores, né, orificiais, colonoscopia, né? Então, talvez isso seja mais fácil de você manejar a sua agenda. Sem perder a barriga, né? Porque eu acho que isso é uma coisa... Sem perder a barriga. A gente gosta, né? A gente brinca de barriga. Continua operando barriga. Mas isso pode continuar operando barriga. Exato. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu não sei, de verdade, assim, por que essa tendência, mas no HC não era tão comum, né? Mas nos últimos anos está sendo mais frequente. Mas os outros serviços que tinham residências de coloprocto já era bem mais frequente ter mulheres. Uhum. A gente tá agora numa geração de... A gente passou pelas Caróis, né? Exato. E agora a gente continua com as meninas, com a Nath no HC, e a Gabi. Exatamente. Seguindo aí, você acabou comentando sobre essa questão de das mulheres pensarem, quero ter filho. Eu conversei com mães até agora. Verdade! Tá. A doutora Luciana, né, tem 2, a Carol tá com o Dudu, né, a doutora Lili também. Uhum. Né, dentre as cirurgias do aparelho digestivo. E aí todas elas me contaram de como foi a experiência, né? A Carol brincou que trataram ela que nem um alienígena, né? Porque, meu Deus, uma mulher grávida no centro cirúrgico, o que a gente faz com isso? Então, a gente tem muitas expectativas sobre ser mãe. Você é casada e ainda não tem filhos. Não, sou casada, não tenho filhos. E existe essa expectativa de que você seja mãe? Muito, de todo mundo, né? Começa em casa, não do meu marido, no caso. Mas, por exemplo, minha mãe, né? Mais os meus colegas de trabalho, assim. Eu trabalho numa equipe hoje que só tem homens, eu sou a única mulher. Mas eles me perguntam, já não tá na hora de você ter filho? E aí vem a pergunta, seus amigos, colegas da mesma idade, alguém fica perguntando pra eles se eles têm que ter? Não, ninguém fica perguntando, até porque, né, sei lá, não se perguntam, né, pra homem. Pergunta assim, vocês têm filhos e tal, mas não nesse sentido de cobrança, né, que a gente sente quando a gente é mulher. Você sente que as pessoas estão te cobrando. Nossa, mas já não tinha que ter filho? Já? Não tá na hora. A gente parece que é cobrado, né? Eu tô na fase da cobrança do casamento, né? Então, assim, as tias chegam no jantar do Natal, da Páscoa, junto à família, assim, nossa, mas você tá solteira ainda, né? Assim, não, mas eu não quero casar. Pois é. Então, a gente tem... isso, como mulher, parece que a gente tem uma umas cobrança, tarefas aí, e né, tem as tarefas a cumprir Exato. E tem o tempo certo que a gente tem que cumprir as tarefas. Exato. Mas assim, tem dos colegas, né, de equipe, que assim, todos têm uma agenda corrida, né, a gente trabalha bastante, é muito imprevisível. Mas mesmo assim, eles me perguntam, e aí, não tá na hora de você ter filho? E outra coisa que é engraçado e que não acontece com homens é uma pergunta dos pacientes mesmo. Que às vezes eu tô passando visita sábado à noite, sei lá. Paciente internado, a gente, pós-operatório, a gente costuma passar 2 visitas por dia, né? Aí, na visita da noite do sábado, alguém tem que passar, né? Geralmente sou eu, muitas vezes sou eu. E aí os pacientes falam, nossa, mas sábado à noite você tá aqui? Seu marido não se incomoda? Aí, não, e se fosse um homem? Mas nunca fizeram essa pergunta pra nenhum dos meus colegas. Se pergunta, sua esposa não fica incomodada de você tá aqui? Nunca perguntaram. E eu falo, você não tem filhos, né? Porque você tá aqui essa hora, como se, né, se eu tivesse... Não, é isso, assim, alguém, é a mesma coisa, doutora Liliana, tá num transplante, né, assim, mas você não tem, né, assim, eu tenho filhos, né, sim, assim, eu tô trabalhando, né, assim, exato. Mas, assim, é um tipo de situação que nenhum dos meus colegas passou, entendeu? Eu tô passando visita, estou trabalhando, né, não vem a questão, né, da minha vida pessoal e tudo como mais. você se distribui. E, tipo, meu marido se preocupando que você tá aqui no hospital, tipo, oi? Né? Então, não. Mas são coisas que acho que a gente passa e não sei, né? Não sei se um dia vai mudar, talvez sim, mas ainda é muito comum, né? A gente receber esse tipo de cobrança aí. É isso, a gente
tem expectativas de todos os lados. Se a gente faz, a gente tem expectativa. Se a gente não faz... E se você teve o primeiro filho, é quando você vai ter o segundo, se você é o segundo, mas será que vai vir outro? Mas, nossa, você não tem que diminuir essa carga horária para cuidar do seu filho, e sabe, essas coisas assim que acho que é meio exclusivo nosso ainda, né? Ter que lidar com esse tipo de cobrança. Na sua formação, você passou por alguma coisa assim de muito machismo, alguma coisa de ser muito descarado? Descarado, eu acho que não. Teve com a Carol uma situação que nós duas éramos as preceptoras, né? Únicas preceptoras mulheres do nosso ano. A gente teve algumas coisas, assim, que a gente viveu juntas, de tipo, nossa, mas vão só as duas mulheres, sabe? Esse tipo de comentário. Para algum curso que a gente tivesse sido selecionada, escolhida para ir. Mas, assim, de chefia, assim, eu acho que durante a formação não teve nada muito absurdo, sim, que eu tenha vivido, que eu tenha sentido, nossa senhora, não teve. Já aconteceu de paciente, assim, né, fala assim, teve uma paciente que internou com apendicite, eu fui lá conversar com ela e tal, falou, então, era meia-noite, a gente vai fazer cirurgia às 6 da manhã, tal, tem isso achado, a cirurgia é assim, né. Aí eu passei de manhã para assinar o termo cirúrgico e o marido estava com ela. E ele estava meio ansioso, porque ele estava com medo da cirurgia, mais do que ela. E aí ele falou assim, cadê o cirurgião que vai operar a minha esposa? Tipo, eu estava lá explicando a cirurgia, dando o termo para ela assinar o termo. Aí ela falou assim, como assim? Ela é a minha cirurgiã e eu estou me sentindo muito segura com ela. É ela que vai me operar. E aí ele ficou assim, ele falou, desculpa, eu acho que ele percebeu que ele tinha cometido um preconceito ali, né? Talvez um machismo estrutural, né? Que o cirurgião é um homem. E aí eu brinco assim, o cirurgião sou eu. Sou cirurgiã. Mas é isso, entendeu? Mas situações desse tipo, é você que vai me operar? Não, tá bom. Hoje em dia tem muita mulher operando, né? Tipo... Mas na residência foi a única situação em que eu tive uma paciente que parou e olhou pra mim e falou, uma senhora, mas ela, apesar de ser mulher, olhou e falou assim, eu não quero ser operada por você. Aí, tanto que ela, né, assim, onde está o cirurgião? Ela foi muito clara. E aí ela só ficou tranquila quando chegou um assistente homem. Tipo um R-. Aí quando chegou um R2. Não, chegou um R igual. Chegou um R igual pra tranquilizar, mas ela não ficou satisfeita com um R igual. E aí só quando o assistente homem chegou, falou assim, não, vai ser uma situação muito complicada. De alguém olhar pra mim e falar assim, eu não quero ser operada por você, porque você é uma menina. Você é jovem e mulher, eu quero um cirurgião... Esse negócio de homens, parecer mais jovem do que na verdade, também costuma ser um problema. Que a gente pode fazer, né? Mas a gente tem as coisas. Seguindo, você ficou um tempo nos Estados Unidos. Sim. Aí, conta pra gente como que foi a sua experiência. Você foi quando? Eu fui logo depois que eu terminei a preceptoria. Então, pra quem não faz, não é desse meio aí, a gente faz 2 anos de cirurgia geral, 2 anos da especialidade, no caso do aparelho digestivo e coloprocto. E aí tem uma seleção para ficar 1 ano a mais fazendo cirurgia com os residentes, você pega um pouquinho mais de responsabilidade e chama preceptoria. Então no final desse ano, depois de 2, 3 meses que acabou, eu fui para os Estados Unidos. Eu apliquei para essa vaga quando eu era R4 ainda, porque eu precisava de bolsa. Então você tem que aplicar com bastante antecedência para você aplicar para uma posição com bolsa. Então foi bem antes de eu terminar, né, a preceptoria. Aí eu fui para lá em maio. Fui para uma posição de pesquisa mesmo, né, como Research Fellow, a princípio para ficar 1 ano. Depois que eu estava lá, nos primeiros 6 meses, eles perguntaram se eu tinha interesse, né? Eu era a única coloprocto formada, né, já que estava fazendo pesquisa, porque a maior parte das pessoas eram recém-formados estrangeiros que estavam lá meio conseguindo créditos, estudando os steps para poder fazer residência fora. Então eu tinha uma certa crítica, né, para fazer os trabalhos, né, ver pós-operatório de paciente e tudo mais.
Então, eles me convidaram para ficar mais um ano, então eu acabei ficando 2. Foi uma experiência muito legal, assim, tanto pessoal, né, falando assim, morar num outro país, outra cultura, morar em uma casa, né, que a gente aqui... A gente é tudo criado em apartamento. É, criado em apartamento, a gente tem mais medo de morar em casa, né, aqui. Então foi uma experiência bem americana mesmo. E na parte profissional também, né, porque você também abre muito a cabeça, né, você vê as coisas sendo feitas de outra forma. Então você vê, ó, dá para fazer de outra forma, também funciona. E ver como funciona um serviço de referência, né, em pesquisa, em doença inflamatória intestinal, em câncer, enfim. E trazer um pouco dessa experiência para cá, para aplicar nos nossos pacientes, tanto no hospital escola, né, quanto no dia a dia fora do HC. E foi uma experiência muito legal, assim, foi nesses 2 sentidos, né. Então... O que você acha que foi o maior desafio de ficar fora? Foi o fato de você ser estrangeiro. Mas calma, deixa eu explicar. Porque quem vai morar fora para sempre, definitivamente, sente bastante isso, né? E quando eu tava lá, assim, não acho que foi surpreendentemente mais simples do que eu imaginei que seria, né? Não tem muitas burocracias lá, né? As coisas são tudo muito mais diretas. Mas, à medida que vai passando o tempo, você fala, não sei se eu ficaria aqui, né? Porque as pessoas sempre, quando estão lá, pensam assim, putz, acho que eu quero ficar aqui, acho que eu vou fazer. E tem uma coisa muito idealizada também, né? De que fora sempre é melhor, né? Não. E assim, a gente é privilegiado, né? Aqui no Brasil. Sim. Então a gente tem que reconhecer isso. Então, é muito difícil você pegar alguém aqui, médico e tal, que vai ter uma vida melhor nos Estados Unidos do que tem aqui. Isso é mentira. Mas às vezes as pessoas estão indo por outros motivos. Segurança, acho que é o principal, né? Principalmente quem tem filho e tal. Mas eu acho que essa sensação de pertencimento era uma coisa muito, muito marcante, assim. A gente que faz HC, né? Meio você tem lá como a sua casinha, né? Então tem as pessoas com quem você trabalha, que você se formou, você se sente parte daquilo, né? E lá, assim, era legal, as pessoas eram educadas, ninguém te tratava mal, não era isso, né? Mas você não tem a sensação de pertencimento. Eu tinha muito uma sensação de não faz sentido, né, ficar aqui. Tipo, não é o meu país, sei lá, não sei. Mas pra mim fazia muito mais sentido eu pegar tudo aquilo que eu tava aprendendo lá e trazer pra cá. Pra tratar os pacientes daqui que, sei lá, eu me sentia fazendo diferença na vida deles, assim, sabe? Uhum. É uma coisa muito subjetiva. Sim. Muito subjetiva. Sim. Mas era uma sensação que eu tive, o meu marido teve também, ele foi comigo, né, na época. Isso era uma coisa engraçada também. Porque tinha muitos estagiários de outros países, de outras religiões, né, e tal. Então, era assim, então você veio com seu marido pra cá, né, o que ele tá fazendo? Eu falei, não, ele que veio comigo. Eu que tô fazendo o estágio e ele veio me acompanhar. Aí lá ele conseguiu fazer, né, um estágio na faculdade de odonto, que ele é dentista, e depois ele conseguiu ficar o 2º ano lá como contratado também, trabalhando. Então para ele acabou sendo muito legal também, profissionalmente, muito legal. Importante. Então foi muito legal, mas era engraçado essa... Tipo, você veio com seu marido? Então você veio com seu marido e acabou fazendo um fellow? Não. Não, ao contrário. Ao contrário. E os cães? Tem os cães são uma parte... O desafio de viajar com cães. Pois é, na época eu tinha 3 cachorros quando eu fui pra lá. E eu levei os 3 cachorros. Esse foi um dos motivos que a gente pegou uma casa, né? Que tinha quintal e tal. Então não foi muito complexo, dava um pouquinho de dó, porque eles foram no mesmo voo que a gente, foram despachados. Mas foi bem simples, foi tudo bem, foi tranquilo, deu tudo certo. E você voltou? E voltei com 4. Você vai querer falar disso mesmo? E lá eu adotei outro cachorro que estava perdido. E aí trouxe. Então fui com 3, voltei com 4. Então eles foram. Ele fala. Ele é americano. Ele é americano. Mas ele se adaptou super bem. Em português. Ele conversa bem com os outros cachorros. Então foi uma experiência bem legal. Neve, tudo. Eles gostaram bastante. Se fosse dar um conselho para alguém que está pensando em ir para fora, em se aventurar. Vá para fora.
é muito, assim, era uma coisa que não fazia parte da minha realidade quando eu estava na faculdade, assim. Eu sou de uma família mais simples, mais humilde, assim. Não era uma coisa... Para mim, estar na Faculdade de Medicina da USP já era um negócio muito grandioso, assim. Então, e eu ia ser médica e era esse meu sonho. Quem plantou a sementinha de ir pro exterior na minha cabeça foi o professor Sérgio Narras. E ele falou, não, você precisa ir para fora, precisa abrir a cabeça, é importante. Ele tem uma visão bem assim para frente, sabe? E ele sempre colocou a importância disso, né, para as pessoas da equipe e tudo mais, que ele acha importante a gente ter essa visão de fora. E como ele batia nessa tecla desde que, sei lá, eu era 4º ano da faculdade, eu comecei a ver qual era a viabilidade disso, né? E depois que você está na residência, tudo, você começa fazer uns plantõezinhos paralelos, começa a fazer seu pé de meia, e tinha a questão da bolsa. Então se tornou um negócio possível para mim. E foi uma experiência muito legal, assim, como eu falei, pessoalmente e profissionalmente. Então, quem tem vontade de ir, faça o que for possível, assim, né, dentro das suas possibilidades e da sua realidade. Mas se tiver alguém que te dê apoio, né, no sentido acadêmico, né, então, quando às vezes os professores têm contatos com as outras universidades do exterior, então isso é muito importante, mas vá, assim, se tiver essa possibilidade. E o melhor momento de ir é o mais cedo possível, né? Então, assim, terminar a residência ou preceptoria e ir é a fase mais fácil de você encaixar um estágio no exterior, né? Porque depois começa a família e trabalho, você começa a ter uma demanda grande já, aí fica um pouco mais complicado, né? De pausar. De pausar aí. Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas eu acho que o mais fácil é logo depois de terminar a residência, a preceptoria. Certo. Bom, estamos aí encerrando o nosso especial do Dia das Mulheres. Para esse Dia das Mulheres, o que você gostaria? Eu acho que como mulher, né, e acho que o que eu quero para todas as mulheres é que elas sejam reconhecidas pelas suas capacidades mesmo e pelos seus resultados, né? Independente de ser mulher, né? Assim, eu acho que o que a gente entrega para os nossos pacientes e para a sociedade é o que tem que contar, né? É essa capacidade que tem que contar. E muitas vezes a gente vê, né, ao nosso redor pessoas que foram deixadas de lado por ser mulher, né? Por um caso de um preconceito. Então, acho que muita coisa tem que mudar ainda nesse sentido. Esse conceito estrutural, né, de cirurgião tem que ser um homem e tudo mais. Mas eu acho, felizmente, eu acho que as coisas está sendo olhado para isso com mais atenção, né, atualmente. Então, eu acredito que umas geraçõezinhas para frente, talvez já não seja mais uma questão. Espero que não seja. Não tenho que fazer um especial das mulheres para falar que dá para ser cirurgião, exatamente, que dá para conciliar as coisas. Assim, se você quer se identificar com aquilo, você estudou para isso, você pode ser e é isso. É isso. Ah, muito então, obrigada. Prazer. A gente não precisava ter feito essa vozinha só. Bom, hoje a gente chega ao fim, ao nosso especial do Dia das Mulheres. Eu vou dizer que pra mim foi muito importante porque eu pude conhecer mais sobre as pessoas que eu admiro, eu pude mostrar pra vocês quem são essas mulheres que abriram as portas pra mim e para as outras que também convivem comigo. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu ainda tô cheia de ideia de coisas pra vir pela frente. Todas as entrevistas estão com o link do vídeo inteiro disponível no YouTube, então quem perdeu, estão todas lá, pode ver todos os vídeos na íntegra. Muito obrigada, continuem por aqui.